Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas ao nosso novo episódio do Neurocast. Eu sou o professor Leonardo Bernardes, sou neurologista pela Santa Casa de São Paulo, fiz minha especialização em neuro-oncologia na Escola Paulista de Medicina e atualmente faço Cefaleia nas Clínicas da USP. Hoje eu tenho aqui comigo a Jéssica, nossa colega aqui no Medcoff, que vai nos interagir junto com essa conversa, e trago um convidado muito especial hoje, que é o Dr. Vinícius Lopes Braga, um grande colega, neurologista, médico pela Escola Paulista de Medicina e neurologista pela Escola Paulista de Medicina também, e atualmente residente em neurologia infantil, neuropediatria pela mesma instituição. Seja muito bem-vindo, Vini, obrigado pelo convite. Seja muito bem-vinda, Jéssica, participar conosco mais uma vez. Eu que agradeço, seja bem-vindo, Dr. Vinícius, espero que você goste do podcast. Imagina, gente, agradeço muito o convite e espero que a nossa conversa seja muito proveitosa aqui. Ah, vai ser, com certeza. É um papo bastante informal, o pessoal que já nos acompanha sabe como é que é, então nosso público-alvo é justamente vocês que estão na residência médica, já estão no R1, no R2, e a ideia de trazer o Vini hoje, além de ser um excelente profissional, é porque ele tem uma bagagem muito interessante, né, que é a questão de ser um neurologista adulto e atualmente residente de neuropediatria, Vini. Então, acho que para começar a nossa conversa, eu acho que muita gente está curiosa para saber como é que foi essa escolha pela neurologia primeiro. Você já fez a faculdade de medicina na Escola Paulista, uma das instituições mais tradicionais do Brasil. E como é que foi seu método de estudo para passar na instituição, na Escola Paulista, que é muito concorrida, é o desejo de muitas pessoas? Você lembra mais ou menos como é que foi a sua época? O meu estudo para o vestibular e para a minha primeira residência, que foi a residência de neurologia clínica, ele foi muito parecido em alguns aspectos. O principal aspecto foi o uso de questões. Então, eu sempre fui um aluno muito dedicado, mas na reta final, no último ano, eu me dediquei muito em fazer provas antigas. Quando eu fui fazer o vestibular, eu peguei os últimos 8 anos de provas de diferentes instituições que eu ia prestar. Naquela época o Enem estava começando, então a gente tinha uma gama maior de provas de federais diferentes, e eu peguei as últimas 8 provas de todas as instituições que eu queria. Com isso, a gente tem uma noção do que a banca cobra, você nota o que se repete de ano para ano, o estilo da questão, o estilo de pegadinha, e você consegue detectar as suas falhas. Quais são os temas que eu não estou indo bem e que eu preciso parar e dar uma revisada. Então, no vestibular foi assim, no vestibular deu certo. Graças a Deus eu passei em várias faculdades para medicina, e eu fiz na prova de residência também. Na prova de residência teve um diferencial. Porque na prova de residência para o R1, às vezes tem algumas bancas que pedem assuntos muito específicos. E eu notei que esses assuntos se repetiam. Vou dar como exemplo, na Unicamp. Na Unicamp sempre caía questão de hepatite. Por quê? Porque tem alguém na banca da Unicamp, que eu não sei quem é, que é especialista em hepatite e que ama hepatite, e hepatite é a principal doença do mundo para aquela pessoa. É a única que existe. É a única que existe, e é a rodapé de livro. Eu vou brigar com a banca? Não. Eu tenho que me acostumar com isso. Então, eu comecei a pegar o jeitão das provas. Na Escola Paulista, alguém gosta de pop kill, de gineco. Sempre cai. Por quê, meu Deus? Não sei. Mas vai cair, eu não vou brigar. Né? Então, eu tinha essa noção. O pop kill de gineco, eu decorei para a prova da Paulista. Os detalhes, por exemplo, no IANSP eu me lembro que caía classificação de trauma. Classificação de trauma renal. E caiu no meu ano, classificação de trauma renal. Meus amigos ficaram, como que você acertou? Você sabia a classificação de trauma renal? Eu não sabia, eu decorei na semana da prova, assim, e logo depois esqueci, não sei mais hoje. Então, ao longo, quando eu ia fazendo esses últimos 8 anos de prova, eu fiz isso no vestibular, fiz isso na residência também, eu ia detectando aquilo que se repetia, o jeitão. E o que fosse mais difícil, o que fosse rodapé de livro, eu fazia um flashcard. Na época, eu preferia escrito, né? Então, eu faço escrito. E eu colocava 2 hashtags embaixo escritas, né? Uma com o tema daquela questão. Então, por exemplo, hashtag hepatite e hashtag Unicamp. Quando eu ia na semana da prova da Unicamp, eu pegava todos os flashcards das principais coisas que se repetiam e das bizarrices que eu tinha errado. E fora isso, eu tentava, durante a semana, repetir as provas, fazer
os últimos 5 anos durante a semana. Geralmente as provas eram domingo, na última semana eu fazia de segunda a sexta as últimas 5 provas, no sábado eu só revisava algum tema, deixava mais tranquilo, e pro domingo fazia a prova. E isso deu certo para mim. Uhum. E hoje em dia tem muito aplicativo de flashcard, né? E isso ajuda também. E é engraçado porque isso até linka com a neuropediatria, porque a gente estuda muito métodos de aprendizado. E algumas coisas são relevantes. Primeira coisa, por incrível que pareça, artigo recente comprovou que escrevendo você aprende mais que no celular. Isso é um comentário à parte, né, que a gente está entrando nisso. Por quê? Porque você tem uma hiperativação frontal quando você está no celular. Então, é como se você tivesse um foco mais ampliado. E além de mostrar que quem estudou à mão o assunto acabou aprendendo um pouco a mais, um dos argumentos que eles avaliaram foi: mas no celular eu consigo ficar mais tempo estudando. No estudo não conseguiu. No estudo foi equivalente o tempo de estudo à mão e no celular. E ainda sobre a evidência de como estudar para provas, a gente sabe que uma repetição seriada, você aprende mais do que quando você faz um único estudo. Então, se em vez de estudar 10 horas um dia, se eu estudo 2 horas um dia na semana, e se eu estudo 2 horas hoje, repito esse assunto 2 horas em outro dia, repito 2 horas depois, isso me dá uma resposta melhor. E outra coisa, tá descansado. Descansado em que sentido? Às vezes a gente está perto da prova de residência e a gente quer fazer loucuras para ficar estudando mais tempo. E a gente não avalia a importância da qualidade desse estudo e que a gente esteja bem para estudar. Então, mais uma vez puxando para a neurologia, a gente precisa de sono para que aquilo que foi lido tenha atenção na hora de ler e consiga, durante a noite, virar memória. Não só a memória de curto, mas a memória de longo prazo que vai me permitir acertar a questão mais na frente. E exercício físico. Eu preciso estar bem, o exercício físico regular, um sono de qualidade é super importante para a memória e para o aprendizado, né? Então, eu usei dessas dicas. E foi assim que eu baseei o meu estudo para o vestibular e para o R1. Para a Neuroped, não. Para a Neuroped foi diferente. Porque foi uma decisão tomada em cima da hora, vamos dizer assim. Eu sempre gostei de neurologia. Desde o primeiro ano da faculdade, eu entrei na neuroanatomia e já adorei. Eu dissequei meu primeiro cérebro. E tinha um laboratório de acessos neuromicrocirúrgicos. Um professor que tinha acabado de chegar na Escola Paulista era o Félix Haddad. O Dr. Félix já estava... Que hoje em dia é um dos maiores nomes, se não o maior nome da neurocirurgia nossa no Brasil. E ele tinha acabado de chegar na Paulista, vindo da Unicamp, que ele acompanhava o Dr. Evandro Oliveira, e ele abriu o laboratório de acessos neuromicrocirúrgicos na Unifesp. Eu fui a primeira pessoa a fazer pesquisa no laboratório. Olha só. No meu primeiro ano, e eu comecei a dissecar lá, o meu trabalho com o Félix foi uma pessoa que é super importante na minha carreira. Eu tenho grandes amigos na neurocirurgia, mas eu nunca quis que a minha pesquisa, o meu gosto por neuroanatomia virasse um fechamento precoce. Que eu fosse aquela pessoa da faculdade que só visse neurologia. Né? Então eu me forcei a ver de tudo. Tá certo. Eu fiz pesquisa em reumatopediatria, fiz liga de cardio, liga de UTI, liga de anestésio, porque eu queria me formar um médico bom, que tivesse uma base boa. Às vezes a gente menospreza e é fundamental você ter uma base boa médica para o seu diagnóstico diferencial, para você conseguir não só passar nas provas, mas você conseguir fazer um caminho ao longo da vida enquanto especialista. Então, eu sempre fiz um pouquinho de tudo. Passei um pouquinho de pediatria, um pouquinho de UTI, um pouquinho de clínica, um pouquinho de liga de cirurgia também, mas sempre fazendo pesquisa na neurologia e na neurocirurgia.
E Vini, se você pudesse dar um conselho para quem está nos assistindo agora, nos escutando, para quem está na faculdade, como você recomendaria a questão do currículo? O que você fez ou poderia ter feito mais? O que você poderia dar de dica ao pessoal? Eu acho que eu tive uma oportunidade muito boa, que nem todo mundo tem, que é uma escola pública federal, que eu tenho, assim, a plena convicção de que eu fui favorecido por ter passado, é claro, mas eu fui favorecido pelo ambiente acadêmico da Escola Paulista. Uhum. E eu tinha que aproveitar aquilo de alguma forma. Uhum. Eu sou do Piauí, sou de Teresina. Eu tinha amigos em diferentes faculdades pelo país, algumas públicas, algumas privadas, que não tinham acesso a tantas coisas como eu tinha lá. Mas isso foi uma forma de me fazer aproveitar melhor. Eu acho que eu aproveitei muito os meus 6 anos de graduação na Escola Paulista. De experimentar de tudo, de conhecer de tudo, de participei de ONG, de FMSA, participei de ONG de desnutrição infantil em favela, de rastreamento, de entrar junto da população, de projetos de extensão, de ligas acadêmicas, de pesquisa, fui monitor de anatomia depois. Uhum. E 2 coisas. A primeira coisa é que para o currículo é importante. Para o currículo, hoje em dia meu currículo é muito melhor porque eu comecei lá atrás, né? Sim. Uhum. Hoje em dia eu tenho muitas publicações internacionais, as minhas primeiras foram lá na graduação. Uhum. Mas mais do que fortalecer o currículo, o caminho é importante. Quando você está fazendo liga, você está tendo um contato precoce. A minha primeira sutura foi no meu 2º ano, foi na liga de neurocirurgia. Uhum. O pessoal me deixou suturar, olha a loucura do pessoal. Os planos Eu gosto de musculares de uma cirurgia de medula. Nossa. Essa foi a minha primeira sutura, né? A primeira vez que eu instrumentei foi numa liga no 1º ano. Uhum. A primeira vez que eu dei plantão, que eu peguei no martelo, foi no meu 1º ano. E isso te dá uma inserção e te faz ter uma vontade, uma garra para aquilo. É muito difícil você ver bioquímica, você ver fisiologia e você não saber para que aquilo vai te servir. Uhum. Porque a gente é muito imaturo no início, Verdade. né? E as ligas, as monitorias, o contato precoce com o paciente, o fato, lá na Unifesp até, fisicamente ajuda, porque as salas de aula são imbricadas dentro do hospital, né? Sim, Então, sim. assim, você tá naquele ambiente, ajuda você ver um sentido de por que você tem que estudar aquilo, Uhum. né? E por que eu tenho que saber embriologia do fechamento do neuróporo caudal? Se eu não ver um paciente com meningomielocele no ambulatório, eu não vou querer prestar atenção naquilo, né? E, no fundo, a gente quer ser médico, a gente quer ajudar as pessoas e saber como eu posso ajudar. Eu só Uhum. preciso saber da fisiologia, da bioquímica, porque isso se reflete diretamente, é super importante para eu saber diagnosticar, para eu saber tratar essas doenças, né? Então eu fui aproveitando. Então eu acho isso. Primeira coisa, não fazer fechamento precoce de especialidade. Uhum. Ninguém, eu já participei de banca de prova de residência da neurologia, eu fui convidada ano passado. Ninguém tá querendo um neurologista. Sim. Ninguém tá querendo um neurologista. Óbvio, a gente quer alguém que queira neurologia, mas não alguém que seja neurologista. A gente quer o melhor médico para entrar lá, fazer sua parte, fazer bonito e ser um bom neurologista. Uhum. Quem teve a curiosidade, quem teve a responsabilidade, isso é que a gente precisa avaliar. Tá, agora eu como acadêmica eu tenho que perguntar, como é que vocês avaliam isso? O que que você procura? Eu acho que a primeira coisa, a gente tem os critérios de edital, né? Sim. Então é importante você ver na sua A instituição que você na quer sua prestar, instituição, quais são os exato, quais são pontos? os editais, né? Mas eu acho que é muito importante a gente saber os valores da pessoa. Em que sentido? Isso é mais uma opinião pessoal minha, não Claro. reflete a opinião de nenhuma banca, né? Mas conhecimento é muito fácil da pessoa estudar, se esforçar e ganhar. Caráter e valor é difícil de se mudar. Então, uma pessoa, por exemplo, eu tinha um grupo de amigos que, desde a época de ensino médio, participava de Olimpíadas. Eu fiz a Olimpíada de Matemática, de Química, de Física, fui ouro, participei de grupo de internacional com outros amigos.
A gente estudou junto, todo mundo foi para medicina, um para a Unicamp, outro para Federal do Piauí, eu para a Unifesp. O que é importante dessa história? Não é a medalha. O que importa dessa história é a curiosidade que a gente tinha, é a Uhum. dedicação que a gente aprendeu a ter, é a força de vontade quando quer uma coisa, sabe? Uhum. E saber lidar com frustração, saber ficar firme. Isso é importante. E o currículo, muitas vezes, não é uma coisa de, nossa, eu quero a pessoa que tenha 20 publicações, 30, 40 publicações. A publicação, a ONG, a extensão, a o score Tudo tem que contar uma acadêmico história, né? é contar Uhum. uma história. Contar a história de quem você é e o porquê aquilo faz sentido na sua vida. Eu também penso muito isso. Não adianta colocar uma coisa que, ou fazer por fazer, uma coisa que não faz sentido pra você e pra sua formação como pessoa, porque isso qualquer um faz. O difícil é você tirar algum significado, algum valor daquilo. Não adianta de nada eu ter o nome e não saber na hora da banca defender. Por que a Sim. minha publicação é importante? Uhum. Qual que foi o papel seu aí nessa publicação? O que você fez? O que você botou a mão na massa, Uhum. né? O que você em cada trabalho meu, eu tenho uma história. Cada trabalho é um paciente, porque quando você faz, pesquisa científica, você está tendo uma oportunidade de ajudar muitas pessoas, muitos pacientes que você nem conhece, Sim. que estão do outro lado do mundo, e hoje em dia Uhum. com facilidade a gente até vê, feedback de médicos de outras instituições ao redor do mundo que mandam mensagem, Uhum. né, em ResearchGate, essas coisas, né. E tem que ter uma história por trás. Então, por exemplo, eu tenho uma pesquisa sobre esquizoencefalia, que eu fiz do meu primeiro ao quinto ano, foi publicado no meu sexto. Foi a pesquisa que eu mais demorei na minha vida. A esquizoencefalia é uma malformação cerebral, e você tem uma malformação dos ventrículos do cérebro, das cavidades cerebrais. Por conta dessa malformação, os ventrículos ficam aumentados. Não necessariamente você vai ter o aumento da pressão intracraniana. Você pode ter o ventrículo aumentado, porque o cérebro é mal formado. Uhum. Uhum. E por que surgiu a ideia de fazer pesquisa e de fazer trabalho com isso? Porque chegou um paciente no serviço onde eu fazia graduação, que tinha sido operado em outro serviço e tinha uma ventriculomegalia. Você vê o ventrículo aumentado, quem não tem costume de acompanhar aquele caso, acha que já tem uma pressão intracraniana aumentada. Então, foi uma pesquisa super trabalhosa. Cansei, Uhum. né, virei noite por conta dessa pesquisa, virei, mas tem um sentido por trás, tem uma história por trás, tem algo que Uhum. te motivou a olhar naquilo, a tentar mostrar e escrever aquilo. Não é fazer por fazer, sabe? E acho muito importante, Vini, que você comentou, é um tema de bastante debate entre quem está preparando para a prova de residência, essa questão do currículo, porque o pessoal fala, a nota da prova é 90%, o currículo é 10%, e acaba muitas vezes menosprezando a parte do currículo, mas eu sinto que falta esse espírito de cientista que você tem muito, assim, de aquela curiosidade de fazer pesquisa, não só para engordar currículo, eu acho que é importante, mas você realmente querer fazer a diferença no meio científico, né, querer ajudar a população, querer ajudar o meio científico, não só meramente a pesquisa, mas que também já é um motivo nobre, assim, se a pessoa já querer se interessar por pesquisa, já é um grande diferencial na carreira do aluno, né, que hoje é cada vez mais difícil isso. Hoje o pessoal só, né, não pensa nisso, pensa em outras coisas e esquece essa parte tão importante. E viver a faculdade, né? É. Viver a faculdade também é fazer atlética, também é conhecer o pessoal da biblioteca, é você se aproveitar, você se apossar, né? Uhum. Às vezes a gente tem, eu falo isso muito, às vezes eu dou aula de semiologia neurológica para os alunos da Paulista, eu dou algumas aulas de neurologia na graduação também. Uhum. Eu falo muito como antigo aluno da instituição. Vocês são índios, né, que é o apelido de quem é da Paulista, se apossem disso, Uhum. né. Tenham um sentimento de pertencimento. Hum. Esse sentimento de pertencimento vem a partir de uma identidade, vem a partir de você conhecer os âmbitos daquela sua faculdade, vem a partir dos grupos que você integra, né. Uhum. Isso é importante. Com Uhum. certeza. Doutor Vinícius, agora eu fiquei curiosa para saber a história por trás da sua escolha de neuropediatria. Como é que foi?
Não foi planejado como neurologia, assim. Neurologia foi aos poucos, eu fui gostando. Eu passei no 5º ano e meu olho brilhava com aquilo, Desde o né? primeiro, na verdade, né? Desde o primeiro, É. mas eu nunca assumi isso. Eu sempre, desde o primeiro ano eu fiz pesquisa, fiz liga com neurologia, mas eu fui definir no fim do meu 5º ano que ia ser Não, mas você estava neurologia mantendo mesmo. a mente aberta, mas a gente sabe como é isso. A gente sabe que é o caminho certo, que Deus abriu as portas É. naquela área, mas a gente quer manter mente aberta, porque antes de ser especialista, a gente é médico generalista, com certeza. Nós somos. E na neuropediatria, eu fiz neurologia também na Escola Paulista, de 4 anos. Fui a primeira turma de neurologia de 4 anos no Brasil. Papo para daqui a pouco, eu acho que é algo que a gente pode conversar. Mas, conforme eu fui passando nas áreas, distúrbio do movimento, cefaleia, dor, epilepsia, vascular, eu amo a neurologia porque é um mundo infinito de possibilidades. Uhum. Você pode fazer neuroradiointervenção, você pode fazer vascular, você pode laudar exame, você pode fazer Doppler, você pode atender em ambulatório, você pode ser neurologista em UTI, intensivista, você pode passar visita, te dá um mundo de possibilidades. Uhum. E olha a quantidade de subs que tem. Se eu for citar aqui todas as subs da neurologia, dá umas 15 a 20 subs, fácil. E cada uma delas com seus conhecimentos específicos. E eu sempre gostei de algumas coisas na neurologia um pouquinho mais. Eu gostava muito de quadros desafiadores. E parte desses casos, em que tinha um raciocínio complexo, que tinha um quebra-cabeça por trás, envolviam casos neurogenéticos. Uhum. E além da neurogenética propriamente dita, da interpretação de resultados de exame, da neurogenética em si, a gente tem 2 especialidades da neurologia que lidam um pouco mais com neurogenética, que é a neuromuscular Uhum. e a neurologia infantil. Então já ficou ali na minha. E eu sempre gostei muito de neurologia muscular, que vê doenças de miopatia, que vê doenças da junção neuromuscular, doenças relacionadas aos nervos periféricos, né? E eu sempre gostei muito, e até hoje trabalho muito com esse perfil de paciente. No meu consultório privado eu atendo muito paciente neuromuscular. E aí eu estava ali olhando a neuromuscular, era uma das coisas que eu pensava em fazer, quando eu rodei na neurologia infantil. Rodei na neurologia infantil no meu R4. Lá a gente só roda na neurologia infantil no último ano, até por ser uma área um pouquinho mais difícil. Uhum. E eu vi que eu gostava da parte neurogenética e eu gostava da parte da neurologia infantil também, que não envolve neurogenética. Então, eu gosto da parte ou que não envolve diretamente, né? Porque hoje em dia quase Quase tudo tem um tudo vai cair na pezinho na genética. neurogenética. Mas a parte de comportamento, a parte de epilepsia. E, ao mesmo tempo, eu sentia que eu gosto de ser um bom neurologista geral. E eu sentia que a neurologia infantil parecia que não era um fechamento, era uma abertura. Uhum. Com a neurologia infantil, eu digo que eu me tornei um neuroadulto melhor em várias das coisas, né? A neurologia infantil é diferente, tem doenças próprias, prevalências próprias, você tem que ter o seu jeito de pensar, o seu jeito de manejar o paciente vai ser diferente, não é só uma dose menor daquilo que é do adulto, né? Uhum, exatamente. Como não? Mas, ao mesmo tempo, a minha gama de diagnóstico diferencial aumentou fazendo neurologia infantil. Eu acho que eu ganhei experiência, mesmo dentro das áreas da neuroadulto. Só que minha decisão foi ali nos finalmente, faltando uns 2, 3 meses para a prova, foi que eu passei, que eu vi, nossa, é isso que eu quero fazer. E eu tive que correr um pouquinho atrás do prejuízo, vamos dizer assim, e eu tinha que me adequar ao perfil de provas, Uhum. porque as provas de neurologia infantil, elas variam muito de acordo com a instituição. Tem instituição que só cobra pediatria, tem instituição que cobra 15 questões de neuroadulto, parte da prova é neurologia adulto, parte da prova é pediatria. Uhum. E tem instituições que cobram neuropediatria, que seria uma forma de ficar mais justo, tanto para quem vem da pediatria, quanto quem vem para neurologia. E tinha uma coisa também que, quando eu rodei na neuropediatria da Unifesp, o clima é muito gostoso. É aquele local que você gosta de estar, sabe? Uhum. É cansativo. A residência é super cansativa.
mas eu gosto de estar e eu tenho um orgulho de cada um dos meus chefes. De serem aqueles chefes parceiros, que eu posso ligar a hora que eu quiser, que eu conheço a família deles, conheço o filhinho dos meus chefes. São pessoas muito presentes na minha vida e que querem que eu evolua enquanto residente, né? E enquanto pessoa. Então, eu tenho essa facilidade. Eu vi Uhum. o clima também, então eu queria ficar ali. E eu tive que fazer uma decisão muito difícil. Primeiro, porque estava em cima da hora, né? 3 meses ali faltando. E segundo, eu sentia que se eu não passasse, diferentemente de outras vezes, né? Na neuropediatria, eu queria neurologia infantil na Escola Paulista de Medicina. Isso me deu uma pressão a mais. Uma pressão no sentido de que, e se eu não passar, Uhum. né? Não vou fazer prova nas outras, que são ótimas também, tem várias instituições fantásticas, né? E aí eu decidi, olha, falta 3 meses. Eu vou prestar a prova. Vou me dedicar ao máximo nesses 3 meses. E esse ano eu vou fazer onde eu quero. Porque depois eu passo em uma que não era onde eu queria, e eu ia ficar sempre com esse. E Uhum. se eu tivesse, É. né? Sim, é verdade. E aí eu falei, eu já sou médico, já sou neurologista. A gente tem que ver o tanto de coisas que a gente conquista. Não sei. Uma pessoa que já é formada em medicina, ela já conquistou muito mais Que a- do que muita gente da população brasileira. Em que sentido? Em acesso a uma profissão de qualidade, em um acesso à saúde, em educação de ensino superior. E às vezes a gente fica com uma noção besta de que a gente não é capaz das coisas, Uhum. ou uma noção besta de que eu sempre preciso me provar, que nunca vai estar bom e que eu nunca sou melhor, e a gente não para ver o caminho que a gente já fez. O quanto a gente já é diferenciado. Uhum. Então, eu achei que foi um momento de muita maturidade pessoal, que eu falei: "Olha, não dá mais para dar errado. Uhum. Se der errado e eu não passar para neuropediatria, eu vou trabalhar como neurologista adulto Vai e continuar. vou fazer ano que vem. Uhum. E ano que vem eu presto em várias, não tem problema". Sim. E isso é uma mensagem para quem está na graduação também, e às vezes para quem está na residência, Uhum. É porque muito engraçado que é só quem tá dentro da medicina que tem essa visão, porque, por exemplo, para as pessoas de fora, minha família não tem nenhum médico. Todo mundo já me acha o máximo de eu estar me graduando, né, tá Uhum. numa faculdade, não sou especialista em nada, todo mundo já me acha o máximo. Então quem tá de fora tem essa perspectiva de realmente um grande sucesso, a gente que coloca muita pressão e, querendo ou não, dentro da medicina, quando você entra, eu não tinha consciência quando eu entrei na medicina, que realmente é sempre um desafio a mais. É terminar a faculdade, é prova de residência, é prova de sub, é terminar prova de título, mestrado, doutorado, pós-doutorado, Exatamente. É. livre docência, Uhum. quantos Nunca PhDs acaba, você nunca tem, acaba. nunca acaba, Nunca vai Acaba. nunca acabar, acaba. verdade. Então, se você for sempre nessa corrida para o Uhum. próximo, qual o Uhum. próximo ponto? Qual o próximo E sempre ponto? vai ter esse próximo Sempre vai ponto. ter. Sim. Sempre vai Você nunca ter. vai parar, você nunca vai se divertir, Uhum. você tem que dosar, né? Então, eu fiquei nervoso, mas fiz E isso. deu certo. E deu certo. Eu estudei muito. A prova da Unifesp de neurologia infantil, ela cai em neuropediatria. É uma dessas instituições que prezam por cair em neuropediatria, na tentativa de ser um método mais Equilibrado, sim. equilibrado. É uma Uhum. tentativa, não existe método perfeito, né? Uhum. Todo mundo sempre vai ter uma reclamação. Se cair só pediatria, vão achar um absurdo. Se cair só neurologia, vão achar um Uhum. absurdo. É uma tentativa, né? E existe uma facilidade de quem é da neurologia, porque já tem uma base de neuro, uma base da maioria das doenças, né? Uhum. Isso me ajudou, mas me ajudou muito para a prova. Quem for fazer Unifesp especificamente, eu recomendo a leitura do Tratado de Neurologia Infantil, do Marcelo Masrurra, do Uhum. Luiz Celso Villanova, que é o principal livro de neurologia infantil do nosso país. E eu li ele, eu comecei a Uhum. ler ele, não consegui terminar a tempo, mas li bem, Uhum. assim, Uhum. consegui ler bem. E também tentei fazer alguma prova antiga que eu tinha, não tinha todas, né? Uhum. Quando você vai para as provas de sub, nem sempre tem todas as provas Disponíveis, né? disponíveis daquela área,
Mas tentei fazer também, Uhum. graças a Deus deu certo. E agora eu tô na neurologia infantil, graças a Deus, tudo bem lá. Vini, queria te fazer 2 perguntinhas, pro pessoal que está nos assistindo. Quantos anos são a neuropediatria? Se isso é algo homogêneo ao longo do Brasil? Porque, se eu não me engano, acho que no HC foi por um tempo era 3 anos, não sei se agora voltou para 2. E como é que é a sua visão da diferença do você neurologista entrar na neuropediatria e do pediatra entrar na neuropediatria? Quais são as vantagens e desvantagens de cada uma delas? Acho que é uma pergunta bem frequente que os alunos acabam fazendo para nós. São 2 perguntas aí, vou para a primeira primeiro. Quanto à formação, né, quanto ao tempo de formação. A neuropediatria, de uma forma geral, a residência estabelecida pelo MEC Hum, são de 2 anos. uhum, Em algumas instituições, tem algumas diferenças de critérios que talvez estão criando o ENARE, ajustando, talvez isso homogeneize mais, né. uhum, Tem algumas instituições, por exemplo, no sul do Brasil, Pequeno Príncipe, que só aceitam pediatras. uhum, Tem algumas instituições, USP São Paulo, que dividem. Então, na USP São Paulo, depois eu não sei se mudou, mas hum, a última vez que eu dei uma olhada nisso, quem fazia residência era necessariamente advindo da pediatria, uhum. e quem vinha da neuro fazia o fellow, Ah, certo. porque a prova era voltada para pediatras e Uhum. a prova do fellow era voltada para Neurologia. neurologistas. Entendi. O fellow e a residência seriam de 2 anos, só que quando termina a pediatria, quem quer continuar na USP, no ambiente, fazia mais um fellow de 1 ano, quem vinha da pediatria. Entendi. Uhum, Então a gente tinha essa diferença, não, esse fellow não remunerado. uhum, Tem outras instituições, boa parte que aceita tanto neurologista quanto pediatra, e que a residência dura 2 anos, é a maioria dos casos. uhum, É é importante essa diferenciação, porque só quando você faz residência, você tem direito no final a tirar o RQE. Para quem não faz a residência formal do MEC com a carga horária certinho, você tem que depois prestar uma prova de título para poder tirar o registro de especialista naquela sua área, né. uhum. E fora isso, a gente tem visto um boom no país de cursos de neurologia infantil, Pós-graduação. pós-graduações de neurologia infantil, e acaba que tentam fornecer a ideia de que uma pós-graduação forma um especialista, né. Isso é bem diferente. Uhum, É bem diferente, porque a gente vê na neuropediatria uma dificuldade até de locais que têm residência de formar bons neurologistas infantis, né. uhum, A gente vê alguns diagnósticos errados, principalmente quando pega a doença rara, Sim. quando às vezes falta de experiência, de vivência, né. uhum, A neurologia como um todo, tanto adulto quanto infantil, é muito de vivência. É de você ver o caso, de você repetir, de você aprender aquele padrão. E às vezes, principalmente nessas pós, a gente não tem uma exposição da pessoa ao dia a dia. E uhum, ao dia a dia, é a convivência. Ninguém aprende a atender autismo em curso online. uhum. Não adianta, não Sim. adianta. Ninguém aprende exclusivamente a ver no livro, a ter o feeling, a saber detalhes, saber o que perguntar, quando perguntar, o tipo de comportamento, para onde que eu tenho que encaminhar minha consulta. Uhum, Essas coisas só se aprende no dia a dia, do lado do paciente, com o seu preceptor pegando na sua mão, examinando com você, com o seu preceptor tendo uma sacada que você não teria, uhum, né. Sim. E às vezes é uma sacada, é uma pergunta que vai me diferenciar um diagnóstico. E pensar, pra eu poder pensar fora da caixinha, para eu uhum, poder analisar esses diagnósticos diferenciais. De instituições de neuropediatria, a gente tem a Unifesp, a Unicamp, a Santa Casa, a USP São Paulo, a ABC, acho que são as principais, USP Ribeirão também, uhum, acho que são as principais instituições que se uhum. destacam, a nível nacional, né. E a outra pergunta? Era do seu ponto de vista, a diferença do pediatra entrar na neuropediatria e do neurologista. O que que você acha o ponto positivo, ponto negativo de cada uma dessas opções? Até por ser o local onde eu faço residência, ter essa entrada mista, é uma oportunidade de aprendizado. Eu aprendo com meus colegas que são pediatras, eles aprendem comigo que são neurologistas. Uhum,
O que eu noto, e isso é algo que meus colegas pediatras também notam, é que eles têm que correr um pouco atrás. Em que sentido? Não é que o pediatra não vá se formar um bom neuroinfantil, longe disso. Mas que a gente entre com uma vantagem de já saber as bases anatômicas da neurologia, Uhum. a semiologia detalhada, da Uhum, gente ter tido o contato com essas doenças no paciente adulto, uhum. com várias, não com todas, mas com várias dessa doença. E quais as vantagens do pediatra? Porque também tem, não Sim. posso ignorá-las. O pessoal da pediatria tem muito mais costume de examinar o neonato. Foi algo que eu tive que aprender. Uhum, O pessoal da pediatria tem um pouco mais de experiência e de vivência com os marcos do desenvolvimento, e com detalhes de dificuldade de aprendizado. Sendo bastante honesto, eu acho que acaba que eles têm que correr um pouco mais do que a gente que vem da neurologia, porque conceito anatômico e semiológico é um pouquinho difícil. sim, Mas no fim das contas, tanto quem vem da neurologia quanto quem vem da pediatria dá consegue certo. pegar no tranco e dar tudo certo, né. E a questão que comentou, Vini, do TEA, TDAH, a gente tá vendo muito nas notícias, talvez não ser um overdiagnose, assim, um diagnóstico em excesso, não sei se também a população agora tem mais acesso ao médico, então por isso tem feito mais diagnóstico. Qual que é a sua impressão no ambulatório da Escola Paulista, sobre essas duas situações? Realmente está crescendo em termos de prevalência ou as pessoas estão tendo mais acesso? Como é que você avalia essa questão? O transtorno do espectro autista é a única doença que eu conheço em medicina que foi de uma doença rara e única para uma crise de saúde pública. Quando a gente estava na década de 70, a gente tinha, que foi o primeiro início da definição, né? O termo autismo infantil vai surgir no DSM em 1980. Mas quando foi feito o diagnóstico de autismo, descrito a doença e tal, a gente tinha uma prevalência de 1 a cada 10.000. Ou seja, doença Ah, rara. sim. Pela definição da OMS, 1 para cada 10.000 é doença rara. E aí a gente vai para 1999, 1 para cada criança, 500 crianças abaixo de 8 anos. Bastante, aumentou muito, né? Muito, Sim. muito. Em 2000, 1 para cada 150. 2021, 1 para cada 46. 2023, informação nova, atualizada do CDC agora recente, a cada 36 crianças a menores de 8 anos, a gente tem um paciente com transtorno do espectro autista. Nossa. Isso tem um significado em termos de saúde pública, que qualquer sala de alfabetização de escola vai ter uma criança com autismo. Uhum. Isso significa adequar toda uma estrutura de uma saúde pública, de rede de ensino, e a gente pensar o que está havendo. Porque era 1 para 10.000. De 2000 para 2023, a gente teve um aumento de 417% de prevalência. O Nossa. que é isso, né? E essa prevalência, ela aumentou por algumas coisas que você comentou. Então, eu acho que hoje em dia é muito mais comentado. Geralmente, o paciente com autismo, ele ficava sem diagnóstico, ficava escondido, ficava como Sobre preconceitos da uma sociedade. série de preconceitos, Era uma pessoa difícil de lidar, era isso, era sim, personalidade. ou então falta de educação. Uhum. Os É. pais não deram educação. É. Isso ainda existe, mas bem menos. Uhum. Eu já cheguei, infelizmente, eu já tive mãe de paciente meu que apanhou na rua porque acharam que ela não estava dando educação para o filho. O filho tentou ir para o meio dos carros, porque ele adorava caminhão de lixo, ele tinha um hiperfoco por caminhão de Uhum. lixo. A mãe foi segurar a criança de uma vez para ela não ir, e acharam que ela estava batendo no menino e ela apanhou na rua. Nossa. Então, a gente precisa desmistificar que a gente avançou muito enquanto sociedade, mas que a gente ainda tem um longo caminho pela frente. Sim. Uhum. E a gente que lida no dia a dia com esses pacientes, que a gente sente junto, a gente vê o que essas mães passam, o que esses pais passam, a gente nota o quanto a gente ainda tem para evoluir. Mas a gente está bem longe da década de 70, né? Então, a diminuição desse preconceito ajudou a ter mais diagnóstico. As famílias começaram a procurar mais ajuda. Uhum. E a gente também teve alguns fatores de risco que surgiram nesse tempo. Exposição à poluição, exposição a tóxicos, exposição a medicamentos.
que a gente da neuro tem parte dessa culpa por Uhum. conta dos antiepilépticos, valproato, por exemplo, que tem um risco descrito aumentado de autismo, e também aumento da idade dos pais. Uhum. Sim. Aumento das idades dos pais, tanto materna quanto paterna, inclusive a paterna é um fator de risco nos estudos com odds ratio maior Hum. para autismo. Uhum. Então a gente tem uma série de fatores que estão mudando conforme a nossa sociedade está mudando. Hoje em dia a gente é exposto a muito mais poluição, hoje em dia a idade do primeiro, que o casal tem o primeiro filho é muito maior. Sim. Uhum. E tem o outro fator que você comentou também, que é desse diagnóstico incorreto. Tem uma pesquisa que ela analisou os diagnósticos inconclusivos de autismo. E elas viram cada 100 pacientes com diagnóstico fechado de autismo. Desses 100 pacientes, quantos deles, se eu perguntasse para o médico, para o neurologista deles, Uhum. e perguntasse, vem cá, esse paciente, ele fecha critério diagnóstico de autismo? Quantos vocês acham que fecha? O paciente já tem o diagnóstico dado De pelo 100? médico. Ficando De assim. cada 100. Eu diria uns 40. Então, na pesquisa foi 66. Vocês. Uhum. O que isso significa? Significa que 1/3 dos pacientes que tiveram diagnóstico de autismo firmado Não fecha um critério. não tinham critério inconclusivo, não Uhum. fechavam critério. Você Não falou fechavam. certo, isso. E aí a gente vai atrás de por que esses médicos deram esse diagnóstico então. E a principal causa era por acesso a terapias e a benefícios de que a família e o paciente só teriam Se tivesse se diagnóstico. tivesse um diagnóstico. Uhum. Então, muitas vezes, na suspeita diagnóstica, na investigação, é feito isso numa tentativa de ajudar. E uma outra coisa também, que às vezes existe uma falta de experiência em diagnósticos diferenciais. Uhum. Então, o transtorno do espectro autista, ele é caracterizado por alterações de comunicação social, de desenvolvimento adaptativo, de linguagem, por restrições, por mudanças de comportamento, por coisas repetitivas, estereotipias, andar de um lado para o outro, flap de mãos, alguns hábitos, uma rigidez mental, o paciente tem uma sensibilidade aumentada, então às vezes ele gosta só de um tipo de tecido, de um tipo de camisa, só gosta de uma cor, tem restrição. Restrição alimentar não é gostar só do que é bom, só de chocolate e fritura, é só comer aquele tipo de alimento com aquela consistência. Uhum. Então, tem uma série de coisas para você preencher critério diagnóstico de autismo. E às vezes, por uma falta de conhecimento dos diagnósticos diferenciais, quem só sabe aquilo, Sabe, né? sempre é Sim, aquilo, né? A gente procura o que a gente conhece. exatamente. E E também tem aquela história, eu já ouvi muito de pessoas leigas, que é o espectro, né? Ou seja, eu já ouvi de pessoas leigas isso. Todo mundo tem um certo grau de autismo. Já ouviu essa história? Aí eu... É que o que acontece muitas vezes é que você pode ter um comportamento autístico, Mas isso né? não é E isso não é o transtorno do espectro É. autista. Sim. A Uhum. transtorno do espectro autista, a gente tem um DSM-5, tem Uhum. diagnóstico, tem confirmado. E muitos pacientes com doenças genéticas e com deficiência intelectual vão ter comportamentos autísticos. Uhum. Então, deficiência intelectual é um tema que eu adoro estudar, que eu adoro ver, e que é muito pouco trabalhado, é muito pouco divulgado, Ah, eu né? já trabalhei no laboratório do Instituto Geo Clemente. Ah, que legal! Pertinho lá Sim, lá da da Unifesp, escola, é. né? Você conhece a Vila Clay, então? Conheço. E existe um dos critérios para o diagnóstico de autismo, paciente com deficiência intelectual, ele pode ter diagnóstico de transtorno do espectro autista. Uhum. Só que a gente não pode confundir com uma gama de pacientes que têm deficiência intelectual, que vão ter alguns sintomas em comum com o transtorno do espectro autista, mas que não fecham diagnóstico de Uhum. transtorno do espectro autista. E muitas vezes esses pacientes não são investigados. Quando a gente tem uma deficiência intelectual, a gente precisa descobrir qual a causa. Uhum. Não é simplesmente aceitar que a pessoa tem deficiência Sim. intelectual.
Tem causa genética ou não é genético? É um pós-infeccioso, uma lesão estrutural? Igual paralisia cerebral também, né? PC, que foi uma coisa que Isso. tá mudando cada vez mais. Então, ver os diagnósticos diferenciais e descobrir, ver se tem causa genética, se é de um padrão sindrômico, se não é de um padrão sindrômico, se esse Uhum. padrão sindrômico é reconhecível, é um paciente que tem o padrão sindrômico de uma síndrome de Down, por exemplo, ou é de um padrão não reconhecível. Tudo isso vai mudar os exames que eu vou pedir, a investigação que eu vou fazer. Mas uma coisa de fato é verdade. O paciente com deficiência intelectual, ele também se beneficia de terapias. Uhum. Ele também se beneficia de fonoaudiologia, fisioterapia, né. Então, a gente não tem a gente tem que ter o olhar para esses pacientes também, Uhum. né. E aí do autismo, a gente tem muito importante a ABA, terapia aplicada ao comportamento, que é o que tem mais evidência junto com o método Denver, e você tem a parte medicamentosa ali para dar um suporte de controle de comportamento, um suporte de controle de comorbidades associadas. Uhum. TOD, TDAH, transtorno de conduta, são associados ao Sim. transtorno do espectro autista, e a Uhum. gente precisa fazer esse manejo, né. O que eu noto é que é muito importante que você veja o que está incomodando a família. Uhum. A família é um grande às vezes o médico está incomodado com uma coisa e a família com outra, não dá certo. Você tem que saber o que no dia a dia está atrapalhando, o que você tem que mais trabalhar com aquela criança. E outra coisa também, todo mundo tem, às vezes, modelo de relatório, né. Uhum. Porque você atende muitos pacientes, tudo bem, você pode ter seu modelo de relatório, mas entenda, não vai ser a mesma quantidade de horas de terapia e a mesma distribuição para todo mundo. Uhum. Eu vou ter aquele paciente que tem muita estereotipia, eu vou ter aquele paciente que tem um atraso motor, um atraso de linguagem importante. O que os pacientes vão precisar e a quantidade que vão precisar é uma avaliação subjetiva de quem tem experiência, de quem está acostumado a ver com esses pacientes. E não existe uma receita de bolo que seja igual para todo mundo. Uhum. A gente precisa ver as demandas ativas daquela situação. Então, do transtorno do espectro autista é isso. Mas a gente não pode ignorar, a prevalência Sim, realmente tá está aumentando. aumentando, precisaremos de mais neurologistas infantis. Exatamente. Venham fazer, já estou fazendo a divulgação. E Vini, você poderia contar pra gente um pouquinho, os graus de TEA diferentes? Tem até, volta e meia na internet surge uma fake news, o Messi tem um grau de autismo, às vezes tem até uma certa ignorância no público leigo, de que acha que a pessoa com TEA é aquela pessoa incapaz, muito pelo contrário, tem muito TEA que é super inteligente, ativo, consegue se inserir na sociedade. Você poderia explicar um pouco pra gente isso? A primeira coisa, a definição de gravidade, ela foi mudando e ela virou no DSM-5 de 2013, Uhum, ela tem um caráter mais oficial, em que você tem 3 graus de suporte do paciente com transtorno do espectro autista. uhum, Esses graus de suporte se baseiam principalmente no nível de dependência do indivíduo e no nível de socialização, quanto ele é capaz de se manter em uma sociedade em termos de comunicação. São os 2 aspectos mais importantes para o grau de suporte. A grande questão, e isso eu deixo muito claro para os pais, eu particularmente evito ficar falando o grau de suporte. uhum, Isso é uma coisa minha, gente, Uhum. não é coisa de livro, não é coisa, mas por quê? Eu noto o seguinte, existem 2 coisas muito ruins. A primeira coisa é o paciente ser grau de suporte 3 grave, e às vezes as pessoas falarem assim: "Ah, ele é muito grave, não vai responder à terapia". A gen Não é isso, isso não é verdade, isso é uma infâmia, isso é errado. E a outra coisa também é verdade. "Ai, é um paciente com grau de suporte leve". Ele pode ficar atrás na fila, ele pode, ele vai dar o jeitinho dele, vai melhorar seu isso também não é verdade, uhum, né. Então, assim, o grau de suporte ele é importante para a gente saber quem tem mais comprometimento funcional, é importante para orientar, para a gente ver avanços do paciente, só que a gente não pode se deixar levar por esses graus e não fazer o que tem de ser feito. uhum. Fazer intervenção precoce, forçar ao máximo para que aquela criança seja mais desenvolvida que ela puder ser.
O neurologista infantil, ele é uma eterna corrida para o desenvolvimento, Uhum. né? Uhum. E a gente tem que ser assim. A gente tem que dar a cada criança tem o seu potencial. A gente tem que ajudar ela a atingir o máximo do potencial dela. Esse é o nosso papel. Nosso papel é não atrapalhar e ajudar cada criança a atingir o máximo do seu potencial, Uhum. seja ele qual for, e acolher esse potencial dela. Uhum. E às vezes isso se faz parte por ajustes. Ajustes na vida, ajustes na expectativa dos pais, ajustes também nas terapias, é claro, para evoluir. Mas isso não é só em questão do espectro autista, isso é em tudo de neurologia. Uhum. Eu tenho um paciente que é médico, no meu consultório privado, e tem Charcot-Marie-Tooth. E aí ele resolveu, depois de alguns anos, mudar a especialidade médica. Porque ele era cirurgião, ele ficou com medo da mobilidade, do avanço. Eu falei: "Tudo bem, vamos ajustar. O que que você quer fazer para sua vida? Vamos conversar", né. Então, a gente tem que saber adaptar àquela pessoa Uhum. o benefício do seu dom. Uhum. Doutor Vinícius, você assistiu já O Contador? Que eu me lembre não, conta um pouquinho, Hum. vai. Não, é um filme muito legal. Não vou lembrar o nome do ator, mas é o ator que faz Batman. Um filme muito legal que conta o protagonista, ele tem transtorno do espectro autista e ele tem um hiperfoco pra conta. Então ele é um super-herói autista, que o pai Uhum. desde pequeno, por conta disso, ensinou ele a se defender, porque o mundo vai bater em você, você tem que saber se defender. Então ele tem muitas habilidades com luta, ele sabe se defender bem, só que por conta desse hiperfoco com contas, ele vira um contador de pessoas grandes, perigosas, sabe? Aí é bem legal o filme. E Uhum. é muito legal porque eles retratam a pessoa autista como o herói. Tipo, como um herói, como uma pessoa que sabe se defender, que apesar disso, né, apesar de ter autismo, ele se defende e ele é funcional em todos os níveis possíveis. Aí ele vai se relacionar com a moça da contabilidade, que queria ser artista, que vai mostrando mais esse lado humano. É bem legal. E eu tenho outro paciente meu, eu tenho um paciente que ele tem uma hipersensibilidade auditiva extrema. Ele foi um paciente que foi diagnóstico de autismo no adulto. Uhum. É Uhum. é um dos poucos casos, eu acho que uma das coisas que me deu como vantagem, quem é neurologista adulto e quem é neurologista infantil, geralmente nenhum dos 2 sabe manejar autismo no adulto. Uhum. Com todo respeito. Uhum. Porque o neurologista infantil tem muita experiência no autismo, mas no autismo infantil. E na neurologia no adulto, são poucas as universidades que têm ambulatório dentro da Uhum. cognição de Uhum. autismo no adulto, né. Uhum. A Unifesp ainda tem ambulatório de TDAH no adulto e tal, Uhum. mas de autismo no adulto são poucas. Isso é uma coisa que ter feito os 2 estar fazendo, né, neuroinfantil, ter feito neuroadulto, me ajudou nisso, né. Uhum. E esse paciente, ele foi um dos pacientes que eu diagnostiquei com autismo no adulto, que realmente é autismo no adulto, fecha critério diagnóstico, e ele tem uma hipersensibilidade auditiva enorme. A família dele toda sai de férias, e ele não sai de férias com a família. Porque ele não quer entrar em restaurante, ele não quer ouvir o povo conversando, ele não Uhum. quer ficar na praia que o pessoal fica, porque tem muito barulho. Uhum. E chega a ser engraçado porque férias, toda a família vai e ele fica sozinho em casa. E qual é a profissão dele? Ele é um tremendo produtor musical. Um dos mais brilhantes produtores Uhum. musicais e que tá aí fazendo o papel dele, brilhando o nosso país no mundo. E ele é um paciente com autismo. Uhum. Então a gente tem que saber aproveitar o dom da pessoa também, Com né. Uhum. certeza. Isso é muito importante. E, Vini, puxando um pouco o gancho agora pro primo do TEA, que também muito fala na mídia, o TDAH. E eu acho que o TDAH a gente percebe como neurologistas adultos que o paciente fica até meio órfão de médico, porque eu mesmo já recebi encaminhamento ao psiquiatra, outros colegas neurologistas não gostam muito desse tipo de paciente, querem devolver pro psiquiatra, e fica meio órfão o paciente mesmo, né? Entra aquela discussão, será que hoje em dia está tendo um overdiagnosis também de TDAH, está tendo um abuso das substâncias, esses dopings mentais de anfetamina, de Ritalina. Queria escutar a sua opinião como neuropediatra e neurologista adulto nessa questão, Vini. TDAH, ele é a doença neuropsiquiátrica mais comum da infância. Ele acomete 13% das crianças. E isso, essas crianças,
elas vão encaminhar como adultos, parte delas vão ter uma melhora significativa, muitas delas vão ficar sem depender de medicação, algumas Muito ainda vão fácil. precisar. Quando a gente fala de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, a gente está falando de um transtorno do neurodesenvolvimento. O que que isso significa? Isso significa que começou lá atrás. Primeira dica para quem está começando, gente, ninguém vira TDAH aos 40 anos, né? Se você tem sintomas que começaram lá atrás e que nunca foram diagnosticados e que com isso provavelmente você sofreu a vida toda e tem inúmeros prejuízos ao longo da sua formação por conta disso, pode ser TDAH, talvez seja. Agora, se você está numa situação de vida, nossa, eu tô no meu 6º ano, saturado, não aguento mais estudar para a prova de residência, tô abrindo o livro do Medicoff, não estou aprendendo, estou desatento. Não, não é isso. O transtorno, o TDAH, ele inicia pelos critérios diagnósticos, até o DSM-4 era antes dos 7, virou antes dos 12 anos no DSM-5. E ele apresenta critérios diagnósticos de hiperatividade, de déficit de atenção, e o indivíduo, a criança, precisa ter pelo menos 6 desses critérios, o adulto, pelo menos 5 desses critérios, obrigatoriamente com os sintomas iniciados antes dos 12 anos. Isso é muito importante para não ter esse diagnóstico a mais, e não confundir transtorno de ansiedade, porque no transtorno de ansiedade você fica ansioso, muitas vezes você vai ter uma dificuldade de atenção, porque você vai ter uma atenção ao ambiente aumentada, não, então isso às vezes gera confusão de diagnóstico, né? E outra coisa também que gera confusão de diagnóstico é eu pegar situações que o paciente é desatento, mas que não comprometem a funcionalidade dele e que é o momento específico da vida que ele está passando, e achar que isso significa um transtorno do neurodesenvolvimento, que é algo muito mais longitudinal e que tem que ser mostrado, nem que seja retroativamente, em uma boa anamnese. E o contrário também é verdadeiro. Também é verdadeiro aquele paciente que chega na sua consulta e ele está fazendo um esforço enorme, porque a consulta com o médico, que ele esperou 2 meses por aquela consulta, que juntou o dinheirinho para pagar, e aí ele está fazendo um esforço enorme para prestar atenção em tudo que você está falando. E aí o médico vai lá, não é TDAH. Não é também. O paciente com TDAH, ele pode se esforçar, ele pode ter um desempenho melhor em certa matéria, e ainda assim ser um paciente com TDAH. E é importante que esse paciente tenha que ter alteração funcional, acadêmica ou profissional, e social por conta disso. E outra coisa, o autismo, ele precisa muito de terapia. O controle medicamentoso, ele ajuda, mas ele sozinho não resolve. O TDAH precisa de TCC, precisa de psicologia, não é o ABA, é outro tipo de terapia psicológica, mas no TDAH a gente tem uma excelente resposta medicamentosa, principalmente aos psicoestimulantes, que repõem dopamina e geram maior atenção, ajuda realmente esses pacientes. E se eu não tenho TDAH e tomo um psicoestimulante, né? A principal mensagem é que a gente achava que isso aumentava a atenção. Também teve estudo científico recente que mostra que o uso de psicoestimulantes a longo prazo não te dão a retenção de conteúdo se você não tem a doença. Então, se você não tem que repor dopamina, não adianta você tomar psicoestimulante, porque não vai aumentar o quanto você reteve daquele conhecimento. Lamento. Então, para quem está estudando para residência médica, está usando, lamento. É placebo. Às vezes, tem aquela ideia até que com psicoestimulante você fica mais tempo acordado, né? Psicoestimulante atrapalha seu sono. Sim. Se atrapalha seu sono, vai atrapalhar sua retenção de memória também. Exatamente. Você vai talvez conseguir estudar por mais horas, mas A qualidade vai de chegar tudo. a conta, isso, a qualidade de tudo cai e vai chegar a conta mais na frente. E a outra coisa que tá na modinha assim falando é da chegada da atomoxetina no país, que é um inibidor da noradrenalina, que apesar de ser novidade no país,
ao redor do mundo já é liberada há mais de 10 anos, já tem uma experiência consolidada. Uhum. É um medicamento para TDAH, tem evidência para TDAH, mas na prática não muda a nossa primeira escolha. Uhum. A primeira escolha para TDAH são os psicoestimulantes, metilfenidato, né, Uhum. lisdexafetamina. E quando que você vai usar a atomoxetina? Você vai usar nos pacientes que tiveram efeitos colaterais aos psicoestimulantes ou que os psicoestimulantes não resolveram e você vai fazer uma tentativa, Uhum. mas continua não sendo a primeira escolha, então acaba que não é uma novidade tão nova Sim. assim, né, já é bem consolidada. Eu acho que de TDAH o principal é isso, né. Existem estudos de segurança, Vini, para essas crianças que crescem, viram adultos, assim, pessoa que precisa da medicação no metilfenidato a longo prazo, tem efeito deletério para hipertensão arterial, arritmias, algum sentindo se eu ler alguma coisa? Eu não Tem alguns estudos que estão começando, mas de defeito, de hipertensão e de arritmia, que eu saiba, do que eu conheço, não tem um efeito deletério a longo prazo. Uhum. E o efeito deletério do desenvolvimento de não utilizar a medicação é muito maior. Sim. Porque com o TDAH, eu tenho um paciente que não vai evoluir nas passar de ano, eu Uhum. tenho um paciente que não vai aprender, que não vai conseguir evoluir, ter um trabalho, que não Uhum. vai conseguir se sustentar muitas vezes. Uhum. Então, tudo é uma questão de risco-benefício. Sim. Além disso, na prática, a gente vê uma quantidade de arritmias muito pequena, Sim. né. A gente sabe desse efeito colateral, mas na prática é muito pequeno. Uhum. Há uma coisa que tem sido pouco estudada, que está começando a ver, são os efeitos reprodutivos dessas medicações. A gente está em andamento na Unifesp, um estudo de doutorado sobre isso, super importante, mas que não mudam conduta ainda. Uhum. E são estudos iniciais que ainda estão sendo publicados agora, já tem umas 4 publicações acerca disso. A gente precisa ficar de olho. Mas por Interessante. enquanto não muda nada no dia a dia, porque a gente teve em estudos com animais alterações epigenéticas, Uhum. germinativas em ratos que eram expostos a metilfenidatos. Mas isso em uma quantidade de dose muito mais alta do que a humana, e a gente não tem a comprovação de que isso se repita e isso aconteça na nossa espécie e na dose que a gente usa. Uhum. Então, no momento, isso não muda a conduta, mas Certo. isso abre uma linha de pesquisa das mais interessantes, que a gente vai precisar fazer. Muito Legal. interessante, Vini. E no adulto, assim, o paciente TDAH, de quem é, na verdade? É do neurologista, do psiquiatra, dos Eu 2? acho que é de quem tem experiência. Aham. Em que sentido? Não adianta um psiquiatra que não tem experiência com TDAH, de nada adianta um neurologista que não tem experiência com TDAH. E a gente vê isso nas 2 especialidades. Uhum. Então, eu acho que em vez de ficar brigando se é do neurologista ou do psiquiatra, procure alguém que entenda, Sim. né. Procure alguém que tenha experiência, e experiência não é pós-graduação, Sim. mais uma vez, não é curso de final de semana, Uhum. nem é também que eu tenho visto muito, pacientes ou pessoas com TDAH, às vezes médico com TDAH, que não fez residência em neurologia, não fez residência em psiquiatria e quer fazer curso de como tratar TDAH. Uhum. Experiência como paciente te dá experiência como paciente. Uhum. Você consegue falar sobre a sua vivência, você consegue falar muito melhor do que qualquer médico sobre os seus sentimentos, sobre as suas dificuldades. Você não aprende os tipos de tratamento. O que funcionou para você não significa que vai funcionar para o seu colega. Os Uhum. efeitos colaterais de uma medicação suas não vão ser a dos outros. Não é porque aquela medicação funciona melhor que vai funcionar. Uhum. A gente tem visto cada vez mais com a disseminação de redes sociais, né, há pessoas que têm uma doença e acham que aquele seu tratamento que funcionou para elas, elas viraram Uhum. especialistas e o Uhum. tratamento delas são a primeira escolha. E muitas Uhum. vezes nem da área da saúde são. Sim. Isso, né. Então a gente precisa ter um pouco de cuidado na hora de ver essas informações e saber que o especialista em TDAH é a pessoa que fez psiquiatria, que fez neurologia, que Uhum. fez neurologia infantil. Uhum. Ser paciente não te dá experiência de vida, te dá muita coisa em termos de sentimento, mas não te torna um especialista em como tratar aquela doença. Uhum.
E falando um pouquinho de modas, Vini, aproveitando sua experiência, o tal do canabidiol, já pergunta a vocês nas consultas, as mães com filhos com TEA, com TDAH, já questionam isso. Eu acho que todo neurologista, todo médico, na verdade, está sofrendo com essa enxurrada de curiosidade e querer saber qual que é a dose e confunde o que que é droga recreativa, o que que é medicação. É muito comum hoje em dia, essa vivência nossa. Canabidiol, primeiro, não é a droga, né? Ele é um medicamento extraído à base de cannabis sativa, que é a planta que também faz a maconha, que é a droga conhecida, né? Esse conceito eu acho que a maioria de nós aqui Uhum. do Papo já tem. O canabidiol, a gente tem que ter muito cuidado para tudo que serve para tudo. Porque pensem bem, qual é a droga que cura gripe, pneumonia, Parkinson, Parkinson, esclerose múltipla. TDAH, esclerose Ansiedade. múltipla, né? Então, assim, a primeira coisa que a gente tem que ter medo do milagre. Uhum. Às vezes, principalmente em doenças neurológicas e oncológicas também, são doenças que muitas delas são difíceis em termos de prognóstico, em termos de um cuidado longitudinal que o neurologista tem que ter com o paciente, uma confiança muito grande no seu médico, uma relação médico-paciente super importante. E às vezes é muito fácil vir alguém te oferecer um ganho fácil, Uhum. te oferecer um milagre, uma esperança. Quando você não é bem orientado, você cai nisso. Então, eu tenho pacientes com esclerose múltipla, tenho pacientes com algumas doenças neurológicas progressivas, né? E todos os meus pacientes do privado têm o meu contato. Uhum. Eu escolhi muito fazer uma medicina em que eu goste do que eu faço, sabe? Em que eu tenho que ter orgulho do que eu estou fazendo. Uhum. Se eu não tiver orgulho do que eu estou fazendo, não está valendo a pena. Mas isso facilita a minha vida. Isso facilita porque quando eu falo, em geral, os pacientes escutam. Uhum. E tem a confiança porque tem a confiança do acompanhamento longitudinal que a gente está fazendo, de todo um trabalho que a gente está fazendo. E de que eu não vendo uma cura Uhum. e nem deixo de tratar uma doença tratável. Uhum. No canabidiol, a gente tem evidências para alguns tipos de epilepsia. Lennox-Gastaut, Dravet, alguns tipos de epilepsia, principalmente na infância. Uhum. Os que a gente tem de evidência científica ainda são como droga auxiliar a um tratamento, em um esquema terapêutico e nunca como monoterapia. Sim, adjuvante. Uhum. Um esquema adjuvante, exato. Uhum. Para Parkinson, por exemplo, a gente teve recente um político, Eduardo Suplicy, que Uhum. anunciou que está usando canabidiol. E todo mundo Uhum. anunciou. Suplicy está usando Uhum. canabidiol. Canabidiol trata Parkinson. O que ninguém comentou é que ele também estava usando Prolopa. Sim. Né? O que ninguém comentou é que o Prolopa é a droga de primeira escolha. Sim. E que o canabidiol não tem nenhuma evidência, e já tem evidência que não funciona para as complicações motoras do Parkinson. Uhum. E o que tem estudo que tem relatos de caso, estudos iniciais, é que o canabidiol, contendo THC também, ele pode ter uma ajuda em quadros de humor e em quadros comportamentais. Mas veja bem, tanto para Parkinson, quanto para TDAH, quanto para TEA, eu tenho outras drogas que são primeiras escolhas Uhum. e que já têm efetividade comprovada. Uhum. Então eu não vou iniciar por aquilo que não tem evidência, Sim. que não é primeira escolha e que vai custar muito mais para o meu paciente. Uhum. E a gente da neurologia, a gente trata muito doenças progressivas também. Neurologia é como eu falei, do grande mundo da neurologia, né? A gente trata o paciente com cefaleia, que não deixa de ser uma doença crônica Sim. muitas vezes. A gente trata o paciente com uma leucoencefalopatia progressiva. A gente tem que saber cuidar desse paciente. Muitas vezes, esses falsos charlatões ganham campo pela nossa ineficiência
Sim. de oferecer um plano terapêutico de cuidado e alinhar expectativas do paciente em relação ao tratamento. Uhum. Pior do que usar o canabidiol, que assim, existem as indicações mesmo off-label, né? Para quem tem indicação, eu passo. Para quem realmente tem indicação científica, com Uhum. evidência científica, eu passo. Não tenho nada contra o canabidiol. Sim. Mas é como todo remédio, é para usar quando tem. Uhum. Eu não vou usar um antibiótico para autismo. Sim. Eu É não mesmo vou o usar. diagnóstico do TDAH, não vai usar porque é conveniente, porque é Sim, modinha. Uhum. exato. Uhum. Então é a mesma coisa. Eu uso canabidiol quando precisa e quando tem indicação, Uhum. né? E com todos os pacientes, eu tenho cuidado de explicar. Porque, por exemplo, da mesma forma como o canabidiol, a gente teve a questão da vitamina D para Uhum. esclerose múltipla, né? Uhum. Hoje em dia a gente sabe que a vitamina D em altas doses, em super doses, Uhum. não trata esclerose múltipla. Acho que todo mundo que é neurologista tem história para contar Sim. de algum paciente que abandonou o tratamento de esclerose múltipla, Uhum. que obviamente, na grande maioria dos casos, não todos, né, a doença voltou a ter surtos, e o paciente estava tratando com vitamina D em altas doses, de uma forma negligente de quem estava fazendo, né, de uma forma irresponsável mesmo. Uhum. Uma das primeiras vezes que eu chorei no hospital foi na minha residência, que chegou um paciente de 19 anos, com neuromielite óptica, que estava tratando com um médico que se dizia ortomolecular, e neurologista e psiquiatra. Já começava assim. E ela tinha neuromielite óptica, não acompanhava no nosso serviço, acompanhava em outro serviço. Largou para acompanhar no privado com esse médico, que suspendeu as azatioprina, Uhum. suspendeu as medicações que ela corticoide, começou a dar altas doses de vitamina D. Ela teve o primeiro surto, ele internou ela, ele aumentou a dose de vitamina D e associou ômega 3, como se fosse hoje nesse caso. Ela continuou acompanhando com ele, e aí começou a faltar vaga de consulta para ele. E ela não conseguia ir no médico, não conseguia ir no médico, até que ela teve e ligava para a secretária, ele mandava só continuar as medicações, e ela teve um novo surto, em que ela teve um surto de tronco, ela ficou tetraplégica, e com disfagia. Ela foi atendida no interior de São Paulo, foi internada e foi transferida via CONS para um hospital em que eu trabalhava. E eu era R2 ou R1, foi no início, assim, na Uhum. residência. E ela tinha perto da minha idade, porque eu me considero novo, eu tenho 28 anos. Para você eu já sou velho, né? Não. Mas 28 anos eu Super me novo, hein? considero novo, comecei novinho na medicina. E ela tinha idade muito próxima de mim. Isso me chocou muito. Me chocou porque ela acreditava no tratamento, me chocou porque ela não Uhum. só ele deu um tratamento inefetivo, como ele deixou de dar o tratamento que realmente tinha eficácia e que tinha comprovação. E teve Então, sequelas, né? é, Nossa, gravíssimas. Sequelas. Se fosse só esquecer de tomar a medicação 1 hora e tudo bem, aquela medicação que não é certo, mas sim, acontece. Não, mas teve sequelas graves. assim, pra que a pessoa faz isso, né? Em Uhum. troca de quê? Como que, Como é que como dorme à que noite? dorme à noite, né? É O perfeito isso. clássico, né? Uhum. Então, eu sou muito avesso à questão de marketing, Uhum. avesso assim, no sentido de ser tímido, não tenho tanta exposição, Uhum. não costumo divulgar coisas, mas um dos argumentos que tem me convencido e me pensar, e assim, feito eu pensar em criar Instagram, em divulgar informação científica, uma das coisas que fez me convencer estar aqui hoje é que tem muita gente ruim falando de neurologia, tem muita Sim. gente que faz a fama em cima de assuntos que não tem vivência, que não tem experiência. Então,
é legal te ver aqui, Léo. É legal ver um podcast falando sobre neuro, trazendo gente que tem conteúdo para agregar, Sim. que não vai falar mentira, né? Uhum. E isso é uma das coisas que me fez estar aqui hoje, né? Essa noção de que a gente precisa também da mesma forma como tem gente que passa as coisas ruins, a gente tem Sim. que ter gente passando as coisas boas, né? E conversando de uma forma, um papo legal, mas falando de assuntos sérios, né? Sim. E Sim. passando informação para quem está se formando, né? Para quem Essa nova está na geração, né? residência, e para as novas gerações. Uhum. Ai, fico muito feliz de ouvir isso. Vou voltar pra casa com o coração mais quentinho. Fico muito feliz de saber que nos enxergam dessa forma, né? Sim, eu acho que é nossa É, obrigação sim. tentar evitar que essa geração nova acabe indo pro caminho errado. Eu vejo muitos colegas muito competentes, um tanto quanto desiludidos com essa picaretagem que tem muitos aí proliferando, né? E eu acho que a grande mensagem é não perder a esperança, fazer o nosso trabalho certinho. Eu acho que o mais importante de tudo é ter paz quando for dormir à noite, no travesseiro, saber que fez o máximo possível dentro das evidências, né, o máximo que conseguiu fazer para aquele paciente, sem pensar no dinheiro, enfim, ou ludibriar as pessoas, que é o mais grave de todos, né. Eu acho que o mais importante é deixar todo mundo com uma pulguinha atrás da orelha para sempre procurar as evidências científicas mais atualizadas, se atualizar, não acreditar em o que pessoa X ou Y falou, independente do título ou do número de seguidores, ir atrás você de informações confiáveis, ter boas fontes, né? Acho que isso é o mais importante. E a gente, como médico, não sabe de tudo. Sim, Eu não me lembro mais detalhes de cardiologia, Uhum, detalhes, mas a gente tem que saber para quem ligar, uhum. para quem mandar a mensagem, né? exatamente. Então, se você me perguntar um detalhe da última evidência de colocação de marca-passo, eu sei para que amiga eu vou ligar para te dar essa informação, né? E fica à vontade, né? A gente sempre está disponível para tirar dúvida, Sim. pode mandar Instagram, pode ligar, porque eu acho que é muito difícil você ver aquela pessoa que se recusa a tirar uma dúvida, né? Uhum. Eu sempre que um aluno da Paulista me manda mensagem, às vezes aluno de fora que me viu dando aula em algum local e manda uma mensagem para mim, eu respondo com o maior prazer do mundo. E se tem Do uma coisa que mundo. médico gosta de fazer é falar da especialidade. Então, Sim. pode Sim, perguntar não, que a gente ainda adora. mais neurologia, que é a melhor É. especialidade É. que tem. Não tem como, É. entendeu? Fica Não até tem feliz de como. receber aquela dúvida. Então assim, É um casamento que a gente é, faz com a especialidade, né, não tem como É. é, você vai andar com ela o se resto fosse da uma vida. especialidade ruim, mas não era tão É. bom. Então, assim, você tem uma dúvida, você não sabe se é verdade ou não, ainda mais você como médico ou futuro médico, que é formador de opinião, você que está no 4º ano atendendo o pessoal, o que você fala para aquele paciente é lei. Uhum, Sim, Para aquele paciente você é o médico dele, uhum. né. Se você tiver uma dúvida, pergunta pra gente, a gente vai atrás, né. E se eu não souber, que eu não sei de tudo, Uhum. a gente vai atrás de quem sabe, né. Exatamente. Esse é o importância do network também, é saber sim. quem recorrer nas horas necessárias. Eu gosto muito daquela frase que a responsabilidade do médico não é acertar 100% dos diagnósticos, é não errar. Então, é não falar algo que você não tem embasamento, que você não Uhum. sabe. Você pode deixar em aberto e consultar pessoas, consultar fontes, mas o importante é você não errar com aquele paciente. Olha, eu já tive paciente, isso aí foi o recorde dos recordes. Eu tive uma paciente que passou em 28 neurologistas, até chegar em mim. 28 neurologistas. Ela chegou em mim com eczoma, chegou com painel de distonia, eczoma, chegou com 3 eletroneurografias, porque cada neurologista que ela passava pediu uma eletroneuro nova com o seu neurofisiologista de Aham, confiança, né. aham, Então ela chegou para mim com, assim, literalmente 4 pastas, aham, né, daquelas sanfonadas, aham. né. E eu falei: "Olha, você tá vendo que seu caso é complicado, você tá vendo, olha, eu vou estudar o seu caso, deixa todos os exames. Você vai Sim, voltar semana que vem comigo, eu vou ter visto todos os exames. Hoje eu não sei, próxima semana eu te dou uma resposta. Eu vou estudar". Se você falar isso, a gente tem aquela velha coisa que a gente falou do se cobrar, né, do medo de Uhum, se expor. Te garanto, 99,9% dos pacientes vão confiar em você. uhum. sim. No fim da consulta ela se virou para mim e falou: "Olha, de todos os neurologistas que eu fui, você foi o primeiro que fez meu fundo de olho". Então, às vezes, coisa mais importante para ela da consulta
foi que eu fiz o fundo de olho dela, Examinou ela. que eu examinei ela. Uhum. E quando eu falei, olha, você vai voltar próxima semana aqui, vai ser seu retorno, eu vou ter copiado todos os anos, vou ter visto tudo, vou te dar uma devolutiva. Ela, o fato de eu ter me interessado, para ela é o mais importante, a Uhum. atenção e o interesse que eu tive. Uhum. Graças a Deus deu certo. O que eu fiz? Liguei para um chefe meu, chefe, preciso de ajuda. Eu tô pensando que é isso, mas não tenho certeza. Aí ele combinou comigo, a gente foi tomar um café ali perto da Unifesp, no Finecinho, você Aham, conhece, né? Finesp. Fazer uma propaganda, né? E é um dos points lá perto da Unifesp. E aí eu mostrei o caso, mostrei o que eu estava achando, ele concordou comigo, e aí deu o diagnóstico, Uhum. na semana seguinte. E ela, super grata, é aquela paciente que vai fidelizar com você Uhum. e que não vai te soltar mais, né? Uhum. E muito mais, você acaba com uma peregrinação. Sim. Imagina a pessoa já ter ido em 28 28. médicos, Uhum. gente. Eu nunca vi isso. Eu perguntei, certeza, né? Aham. Mentira. É mentira. Não, porque parece mentira uma Sim. história dessa, né? Eu só sei que era verdade porque eu fui ver nos carimbos dos pedidos de exame, assim, sabe? Mas é muito importante isso, você ser honesto, né? Sim. Sim. Olha, vou estudar. Hoje eu não sei. Uhum. Hoje eu não tenho certeza, né? Mas eu me interesso por você, eu me interesso pelo seu caso. Uhum. Uhum. Hum. Muito bacana essa sua experiência, tudo. E toda essa bagagem, não só como profissional, mas como ser humano. Acho que Sim. foi muito, foi muito encantador, a gente agregou bastante para nosso. Além da neurologia, né? Acho que essa É, discussão humana do que é ser um. Não exatamente do que é ser um bom médico, mas é como ter uma conduta uhum, profissional, independente da especialidade que você for seguir, né? Respeito com o paciente, esse comprometimento. Daí transpareceu em você, assim, foi bem gostoso. E acho que já abordou todos os assuntos. Você quer perguntar alguma coisa mais, Jéssica? Não, acho Não? que faltou falar alguma coisa? Eu acho que, só para finalizar, uma coisa que eu comentei um pouquinho, mas para deixar assim de mensagem final, né? Tá. A gente que é estudante, porque a gente é eternamente estudante, né? Uhum, E a gente tem um caminho muito árduo ao longo da medicina. O principal desse caminho para mim é onde a gente passar, a gente está com os olhos brilhando. Sim. A gente está com orgulho do que está fazendo, a gente tem a consciência de que a gente está se esforçando para dar o nosso melhor e a gente está feliz com aquilo que a gente está fazendo. Se a gente conseguir fazer isso, mais que meio caminho andado. Com certeza. Perfeito, Vini. Eu agradeço novamente sua presença, foi muito, muito enriquecedor mesmo, suas experiências. Foi uma E honra e um prazer estar com vocês Ai, o aqui. prazer foi todo nosso. Muito a obrigada. gente espera que em breve eu possa fazer parte 2, porque a gente pode ficar conversando aí Sim. mais um dia inteiro de assuntos que não param mais, né? Sim, a E- gente faz a parte 2. O pessoal do áudio tá querendo matar a É. gente essa hora aí. Ó, pra vocês verem, são 9h30 da noite. É, A gente É. tá aqui. Foi 1h30 de conversa, mais ou menos, né? Acho que foi 1h30. Olha só, e passou, parece que foi 15 minutos. Sim. foi um prazer, foi uma delícia. Prazer Obrigado, foi todo então, a mundo. todos que também estiveram nos assistindo. Até o próximo episódio. Nos encontramos lá. E eu na parte 2 com vocês. Tchau, tchau.